foco, vamos falar sobre foco. Boa noite, olha eu aqui novamente nesta live do Te Cuida. Muito boa noite. Queria saber quem tá entrando ao vivo aqui comigo. Ju Medeiros, Quinta dos Afonsos, Márcia, Kátia. Todos que estiverem entrando, coloquem para mim qual a cidade que você está assistindo esta live. Oi, Kátia. Kátia, conta para mim de qual cidade você está falando, ou você está assistindo. Vamos falar sobre foco, Marli. Cansada, Kátia está cansada. Portugal, Maria... voltou, né, Maria Tereza, Portugal. Você já esteve nesta live, né, Maria? Quem está aqui pela primeira vez e quem já esteve nessa live, coloca para mim, por favor, aí, para eu saber de onde você está falando e se é a primeira vez que você assiste a uma live do Te Cuida. Hoje, quem ficar comigo até o final da live vai ter o direito de pedir um número e vou tirar uma cartinha com uma mensagem para você. Lima coloca Glória, Patos de Minas, Minas Gerais. Glória, né? Já estive, a Maria Tereza esteve aqui na live, na última live comigo, lembro de você. Que bom que você voltou. E quem tá aqui pela primeira vez, conta para mim, escreve aí nos comentários. Nós vamos falar sobre foco roubado, na verdade. Quem tiver aqui, a primeira vez, Rafa Tavares, de Niterói, adoro Niterói. Quem tá escrito Lima chama Glória, é isso, Glória? Conta pra mim, acho que é isso que eu entendi. Adoro Niterói, gente. Então, quem tá aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Sandra Ti, eu sou a criadora do Te Cuida, que é o canal que é feito para lembrar você de cuidar da pessoa mais importante do universo. Glória, muito bom, Glória. Obrigada aí pela sua presença. Então, quem ficar comigo até o final vai pedir um número, eu vou tirar uma cartinha só para a primeira pessoa. Quando eu falar assim, ó, digita aí o número. A Kátia coloca, estou enorme, não entendi, estou enorme. Caixa de hello, vou tirar uma cartinha hoje. Para a pessoa que pediu o número primeiro, aí eu tiro uma cartinha e vai ter uma mensagem para você. Sincronicamente, você entrou nesta live aqui do Te Cuida, que é um canal que fala sobre autocuidado, sobre o amor, principalmente o amor próprio, né? Terapia, eu sou terapeuta, e aí eu estou trazendo aqui este assunto, que é o nosso foco, que tem sido tão abalado por todas as distrações que existem em 2025. O Mark McFly não poderia sequer imaginar o que ia acontecer em 2025, né? Se ele chegasse agora aqui no carro voador e aí ele não ia entender absolutamente nada, ele não contava com inteligência artificial, com Instagram, com YouTube, com TikTok, Reels, essas coisas todas. Ele só conseguiu chegar na TV de tela fininha. E a TV de tela fininha tá aí, mas agora a gente carrega a tela na palma da nossa mão. E estas telas nos distraem, elas consomem muita energia. E aí o Johan Hari, que é um jornalista do The Guardian, do The New York Times, fez este livro aqui, entre outros, né? Este aqui é o Foco Roubado. O Johan Hari sempre está atento às questões da saúde mental. Ele fez um livro muito bacana, que eu já fiz live sobre ele, o Lost Connection. O outro é sobre adição, eu não li ainda, né? Que são sobre os vícios, né? E este aqui, o Foco Roubado, maravilhoso, né? Ele fez uma profunda pesquisa pessoal, foi lá, ficou sozinho num lugar tranquilo, sem telas, para ver como ele se sentia. E nós estamos, quem perdeu as outras lives, vão estar lá gravadas no YouTube. E a gente está aqui neste capítulo que começa a vislumbrar soluções. Os outros capítulos foram
apresentando todos os problemas, né, de todas essa engenharia da distração que a gente vive, né? Então, o aumento da velocidade de mudança de tarefa e da filtragem, que a gente fica mudando de tarefa. Você vê, entrou várias pessoas aqui na live, mas elas saem, porque elas ficam viciadas em mudar de tarefa. Hoje em dia é mais difícil a pessoa conseguir ficar atenta por um tempo, meia hora, 1 hora, em uma coisa só. A gente está viciado em ficar mudando de tarefa. Só que essa mudança de velocidade, de tarefa, de filtragem, tem um efeito colateral, né? A nossa incapacidade de focar e ficar em estado de fluxo, né? O flow, e aproveitar o que há de mais maravilhoso na vida, que é você se concentrar e perder a noção de tempo e espaço. Quem já experimentou essa sensação sabe do que eu tô falando. O aumento da exaustão física e mental. A Kátia entrou aqui na live agora há pouco dizendo que tá cansada, né? Existem 7 tipos de cansaço, né? Existe o cansaço físico, mas existe o cansaço mental, também existe o sensorial, o emocional. Agora eu não vou lembrar todos, eu guardo ali uma colinha, mas tem vários tipos de cansaço, mas a gente tem ficado cada vez mais cansado por conta de tanta informação que a gente absorve, né? A questão do colapso da leitura, as pessoas estão com muita dificuldade de ler, a divagação mental, e aí vai, né? Falando da ascensão da tecnologia, do otimismo cruel, que é aquele que fala que a responsabilidade é de cada um, que cada um escolhe, que faz quem quer, entra na rede social quem quer, não é verdade, né? A gente consegue aqui. E aí agora a gente está um pouco além da metade do livro falando dos vislumbres das soluções. Bom, eu grifei algumas partes do capítulo, vou ler e comentar aí a hora que quiser, escrever aqui no chat para a gente conversar. É uma live, tô ao vivo, então posso tirar dúvidas, posso falar minha opinião sobre, enfim. Vamos bater um papo aí. A ideia é essa, que a gente converse sobre esse assunto, né? Muitas pessoas reclamando de déficit de atenção, mas na verdade elas estão sofrendo um excesso de informação. Claro, existe o déficit de atenção, não que não exista, mas a maioria das pessoas tem o déficit de atenção porque a gente está sendo bombardeado por distrações, né? Então, eu aguardo aí os comentários. Vou me hidratar um pouquinho. Vamos ver o que o Johan conta aqui pra gente, né? Ele fala assim que a gente precisa colocar freio nessas todas essas redes sociais, né? Somos nós que temos que colocar este freio. E aí ele falou assim: senti um certo desalento. Por um momento achei que não tinha a menor ideia de como poderíamos alcançar essa meta. Muitas pessoas vão até o ponto de argumentação e então vacilam e desistem, tomados pelo pessimismo. Dizem, sim, esse sistema está nos desorientando de maneiras terríveis, mas vamos ter simplesmente que nos adaptar, porque nada nem ninguém consegue detê-los. É uma crença que ele está falando, né? Vivemos em uma cultura em que há esse sentido profundo de fatalismo. Olha só. Mas isso nunca vai acontecer. Portanto, conhecer um bom advogado ou uma boa clínica de reabilitação para o paciente viciado, o pessimismo político mantém as pessoas presas em uma busca de solução puramente pessoais e individuais. Ele fala assim, ó, nos Estados Unidos sempre ouvia,
Sim, você tem razão. A guerra às drogas é um fracasso. Mais de 80% dos norte-americanos concordam. Você tem razão que a descriminalização ou legalização seria uma boa contribuição, mas não vai acontecer, né? Então, o pessimismo político, o pessimismo ao fatalismo, falar, não, isso nunca vai acontecer. Até hoje eu postei aí no Stories, né, que a utopia eu recortei de uma revista, né, que eu tenho urgência em implantar as utopias. Eu não quero que a utopia fique demorando de acontecer, eu quero as utopias agora. E quais são as minhas utopias? As minhas utopias são que a gente vive em comunidade, que a gente compartilhe os recursos para a gente não precisar consumir tanto, e que a gente viva junto, né? Assim que a gente consiga trocar ideias, as pessoas que gostam da mesma vibe consigam trocar informações. Enfim, então é isso. Cadê a frase? Queria ver a frase aqui que eu postei hoje, mas não consigo. Oh, desculpa. Enfim, então esse fatalismo é um problema, não é assim. A gente já conseguiu, enquanto humanidade, olha quem tá aqui, Clau, seja bem-vinda. Enquanto humanidade, a gente já conseguiu mudar muita coisa, a gente já conseguiu fazer leis, a gente já conseguiu salvar vidas, produzir, enfim, toda uma cultura, né, diferente, onde a gente vive melhor que antigamente, né? Tem pessoas que acham que antigamente a gente vivia melhor, mas não. Obrigada, Clau, pelo coraçãozinho, saudade de você, mulher. Enfim, tô falando sobre foco, Clau. Sabe aqueles livros que a gente gosta de estudar, ó? Foco Roubado, do Johann Hari. Ele fala esse problema que a gente está vivendo de tanta distração mental e tanto cansaço mental, de tanta informação, né, que a gente vive. Enfim, e aí, e essa crença de que é impossível mudar isso é que nos paralisa, né? E aí ele fala assim, então, né, que mulheres eram menos de 4% dos membros do Parlamento Britânico, do Senado dos Estados Unidos e menos de 1% na Suíça, onde as mulheres nem sequer tinham permissão de votar entre os 17 dos 20 cantões. Você que estava online, falei, vou matar as saudades. Obrigada por vir aqui. Então, você vê, né? As mulheres não tinham participação nenhuma na política praticamente em 1962, nesses países super desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. Isso significa que as regras eram regidas por homens para homens. Mulheres norte-americanas e britânicas não podiam fazer hipotecas ou abrir uma conta bancária. Vocês imaginam isso, meninas? Exceto se fossem casadas e tivessem permissão por escrito do marido. Isso foi ontem, 1962. Não faz muito tempo assim, não foi na Idade da Pedra, né? As mulheres suíças eram proibidas de arrumar emprego a não ser com permissão por escrito do esposo. Não havia abrigo para casos de violência doméstica em nenhum lugar do planeta Terra. E era legal em toda a parte o homem estuprar sua mulher. Legalizado, não é que era legal, né? Era legalizado, não tinha lei contra isso. Quando na década de 80, ontem, como eu falei, houve uma mobilização para proibir o estupro dentro do casamento, um deputado da Assembleia da Califórnia objetou dizendo, mas se você não pode estuprar a própria mulher, vai estuprar quem? Tá lá, gente, registrado na história, né? Então, é um livro que provoca, mas e é escrito por um homem, tá? E a provocação você vê,
quanta coisa a gente já mudou de lá para cá, né? De 1960 para cá. Hoje as mulheres abrem conta no banco facilmente. E foi ótimo para a economia, né? Entrou metade da população aí para consumir. Para o capitalismo é ótimo. As mulheres não podiam trabalhar, não podiam sair do emprego, não podia pedir demissão, não podia mudar de cargo sem o marido autorizar. E essa questão da violência, onde as mulheres realmente sofriam, apanhavam mesmo, né? Entre outras violências como a sexual, eram normalizadas, né? O feminicídio era muito comum. A Maria Tereza coloca, devemos isso ao movimento das sufragistas e feministas. Isso mesmo. Na verdade, a gente deve isso à organização de uma classe, de uma população, de um grupo, né? Que nesse caso das mulheres, com esse movimento aí. Maravilhoso. Mas a gente também pode se movimentar enquanto sociedade para regulamentar, para repensar, não sei se é regulamentar a palavra, mas para pensar que jeito a gente vai organizar essa nova forma de mídia, que é a mídia das redes sociais e da internet, né? Porque realmente, assim, golpes, gente, muitos golpes na internet. E tudo hoje está tão rastreado, né? Eu fico pensando, por que uma pessoa que dá um golpe na outra não é imediatamente bloqueada, né? Porque hoje a gente sabe tudo da pessoa. Sim, mas esse movimento social e político mobilizou as consciências de todas as mulheres e homens também contra esse sistema patriarcal. Isso, Maria Tereza, isso mesmo. Esse movimento, mas existem outros movimentos além desse, que eu quero dizer que o que é bacana é a gente se organizar e pedir essas mudanças. Por exemplo, esse ano houve a mudança do celular ser proibido nas escolas, ainda que não seja 100%, mas as crianças com quem eu conversei gostaram muito da mudança. Eles começaram a ter outras atividades na escola, além de ficar só olhando para o celular, né? Estão aprendendo a jogar cartas, estão aprendendo a fazer novas amizades, estão aprendendo outras coisas, socializar, né? Fazer amigos. E aí foi uma pressão popular que promoveu essa mudança, né? Uma mudança promovida por uma organização dos pais que estavam vendo o problema que isso estava causando nos filhos, né? Enfim, ele fala que houve um movimento organizado de mulheres comuns que se juntaram, lutaram por isso e continuam lutando mesmo quando fica realmente difícil. Hoje no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha. Hoje em dia a gente tem muitas leis que foram feitas que eram impensáveis 50, 60 anos atrás. Um filme muito bom que eu costumo indicar, brasileiro, é A Vida Invisível, com Fernanda Montenegro. Maravilhoso, para a gente ver que vida as mulheres levavam, né? E numa determinada época no Brasil. Década de 50, né? E ali por volta das nossas avós, né? Que nossas avós passaram, né? Muita gente não conheceu avós ou conheceu já uma pessoa rabugenta, enfim, ou não, né? A Maria Tereza coloca, sim, verdade, o telemóvel, Maria Tereza de Portugal, minha gente. O telemóvel é um meio para nos fazer progredir e não usar inadvertidamente numa sala de aula em que o professor precisa ser respeitado e ajudar a manter o foco dos alunos. E aprender o que ele foi lá para aprender. Isso mesmo. E aí o Johan coloca aqui, né? O poder concentrado dos homens em 62 enquanto gênero era muito maior do que uma Big Tech quando escrevo em 2021. Os homens controlavam quase tudo, todos os parlamentos,
corporações, forças policiais viviam controlando desde que as instituições existiam. Teria sido muito fácil, nessa situação, dizer: é impossível mudar. Desistam, mulheres, simplesmente. Não tenho que aprender a viver subordinadamente. Vão ter que aprender a viver subordinadamente. É uma falsa crença. O que ele coloca aqui é que essa é uma falsa crença. Outro exemplo histórico que o Johann Hari coloca aqui, ele fala, né? Sou gay. Ele é gay. Em 1960, eu teria sido preso por isso. Né? Tem um filme muito bom que mostra isso, eu não vou lembrar agora, mas foi um gay que decodificou lá o primeiro computador da história, que fez a gente conseguir vencer o que estava acontecendo lá na Alemanha por decifrar os códigos que eles tinham, né, de arma de guerra. Mas esse gay, ele podia escolher ou prisão ou castração química, e ele acabou se suicidando, porque na época da guerra, 1900, ali, década de 40, era proibido ser gay na Inglaterra, né? E hoje o Johann Hari pode até se casar. A homofobia teve vigência por 2000 anos, agora não tem mais. Então, tudo que a gente está vendo pode ser mudado. A gente pode discutir uma mudança para isso, né? Nenhuma fonte de poder, nenhum conjunto de ideias é tão vasto que não possa ser desafiado. Nenhum. De novo, é claro que há uma grande diferença entre a luta por igualdade das pessoas gays e essa luta, tá? Ele fala, mas há um paralelo crucial. Nenhuma fonte de poder, nenhum conjunto de ideias é tão vasto que não possa ser desafiado, né? Então, só vai se tornar mais sofisticado se não formarmos um movimento e lutarmos qual alternativa. Tristan e Asa, que são esses engenheiros que ele vem comentando no livro todo, alertam-me que estavam apenas no início do que o capitalismo de vigilância não regulamentado vai fazer conosco. Não sei se vocês sabem, né, uma coisa que eu fico muito preocupada, né, para a inteligência artificial funcionar, ela gasta muita água para resfriar os equipamentos. Quem quiser pesquisar sobre isso depois na internet, jamais acreditem no que eu estou falando aqui. Vamos pesquisar. E onde tem muita água no mundo? É aqui no Brasil. E essas Big Techs estão comprando terrenos lá no norte, na Amazônia, para implementar ali a sua base para poder funcionar a inteligência artificial. Pouco tempo a inteligência artificial vai estar consumindo quase toda a água do planeta Terra. E a gente não vive sem água, né? A gente vive sem muita coisa. Inclusive, sem inteligência artificial a gente vive, mas sem água não vive. Então, assim, mas a gente pode questionar isso, a gente pode se opor, a gente pode fazer um movimento, a gente pode se organizar, se unir e fazer uma mudança. É muito, muito possível, né? E aí ele fala que é uma assimetria extrema que vai hackear vulnerabilidades que você nem sequer sabia que eram vulnerabilidades. Há motivações tecnológicas prestes a aparecer que farão as atuais formas do capitalismo de vigilância parecerem tão tosca quanto Space Invader é visto hoje por garotos acostumados a jogar Fortnite. A Maria Tereza colocou aqui, é verdade sobre a questão das Big Techs se instalando aqui no Brasil e gastando muita água, né? Então, o que ele está falando? Que a gente está evoluindo para um sistema, gente, com menos fricção, usar a IA de forma mais consciente. Isso, por exemplo, para produzir a cura do câncer, né? Para produzir uma sociedade mais justa, menos desigual,
A gente pode usar a inteligência artificial para isso, com certeza. É maravilhosa, inclusive, nesse sentido, né? Quem tem hábito de utilizar a inteligência artificial podia fazer uns prompts aí, dar uma lida, ver o que a inteligência sugere, pede para ela pensar como se fosse Einstein, que é um pacifista, por exemplo, ou Gandhi, Mahatma Gandhi, ou se quiser ela pode pensar até como Jesus Cristo, Sócrates. É muito interessante fazer uns testes. Mas o que ele está dizendo aqui, gente, é que o que a gente está evoluindo para um sistema que vai saber hackear as nossas vulnerabilidades. E hackeando as nossas vulnerabilidades, a gente está, né, vulnerável. E aí é bem complexo. Nossos computadores vão testar maneiras de descobrir todas as nossas vulnerabilidades sem que ninguém nunca pare para perguntar: mas isso está certo? É ético? Teremos a impressão de estarmos ainda tomando as próprias decisões, mas não estaremos. Um ataque frontal à nossa capacidade de agir ao novo livre-arbítrio. E aí ele dá uma dica de filme aqui, que se você não assistiu esse filme, você anote. A Cláudia ainda estiver aí, ela assistiu, porque eu falo para todo mundo assistir esse filme. O mentor de Tristan, Jaron Lanier, um veterano engenheiro do Vale do Silício, contou-me que costumava prestar consultoria para muitos filmes distópicos de Hollywood, como Minority Report, com Tom Cruise, mas precisou parar porque viu que estava concebendo tecnologias cada vez mais assustadoras para alertar as pessoas a respeito do que estava por vir. Então, quem não assistiu Minority Report com Tom Cruise, assista, né? Minority Report, Her, é outro filme que fala sobre isso. Acho que se chama A Garota Perfeita, é um filme que está falando muito sobre o momento atual, do envolvimento das pessoas, como as pessoas estão lidando, né, com a solidão, por exemplo, com o desamparo, com o desamor, com o desvalor, com o luto, usando as tecnologias, mas projetando nessas tecnologias uma certa dependência um pouco perigosa, né? A gente precisa parar, não assistir nenhum desses ainda. Como assim, Clau? Então anota, Minority Report, se você precisar depois você me manda mensagem. Mércia Greco entrou aqui, olha isso, Clau. O Paulo pergunta, o filme é Minority Report, desculpa meu inglês, se escreve Minority Report, com Tom Cruise. É um filme num futuro onde Mércia, Clau tá na live, Clau, a Mércia tá na live, olha só. Que legal. Minority Report é um tempo que eles descobriam um crime antes do crime acontecer. Mas... e prendem a pessoa antes dela cometer o crime. Her é um filme que ele se apaixona pela inteligência artificial. E Her é antigo, minha gente, tá? Vou contar pra vocês, acho que é lá de 25 anos atrás. Isso, Clau, obrigada, muito obrigada. Consegui uma pessoa para me ajudar aqui, ó. O Her, Clau, anota aí na... Her de 2013, pensei que era mais antigo. Minority Report. E a Garota Perfeita, acho que é a Garota Perfeita, deixa eu ver aqui. Her, isso mesmo. Não é a Garota Perfeita. A Garota Perfeita. Não é a Garota Perfeita.
Agora não sei como vou achar o filme. Era A Garota Perfeita. Se não é A Garota Perfeita, não lembro. Lembra Kafka, de ser acusado por não saber o quê. Muito bom, Maria Tereza. Suas referências são muito boas. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do outro filme. A Garota Ideal, no Processo. Muito bom. A Garota Ideal é um filme que com quem tá aqui no filme, que é um ator muito bom também. Ai, gente. Esse filme o cara se relaciona com elenco aqui, ó. Ryan Gosling. Isso. Muito bom. Garota Ideal. Isso. Esses 3 filmes, eles mostram coisas que estão acontecendo já, né? Como as pessoas estão se relacionando com a tecnologia. O Minority Report ainda não, graças a Deus. Não estão lendo... Estão lendo a nossa mente, mas ainda não daquele jeito, né? Estão lendo a nossa mente. Sim, sabemos que sofria de depressão profunda. Sim, sofria de depressão profunda. Muito bom. Então ele fala, né? O cara parou de dar ideia nos filmes porque ele viu que estava se tornando perigoso. Esses filmes futuristas que estava dando ideia para pessoas que querem, estão muito ligadas à questão material, e eu não tenho nada contra a pessoa ser conectada à questão material, porque a gente está na matéria, mas precisa estar equilibrado o material com o espiritual, né? A gente precisa dos valores éticos. O que fez a gente chegar até aqui foram valores de compaixão, de amor, de coragem, de desapego, né? Maria, por que você falou do Kafka? Conta aí, Maria, repete por favor, porque ele foi condenado, Paulo, pelo que eu entendi, ele não sabia do quê. E no Minority Report, as pessoas eram condenadas antes de cometer o crime. Elas não tinham ainda, elas tinham planejado o crime, ela já era presa. Então, acho que foi isso que a Maria quis dizer. Obrigada pela participação de vocês, muito obrigada. É assim que eu gosto de fazer uma live, conversando, trocando referências, né? Muito bom, ampliando a nossa consciência juntos, estando juntos, né? Associei com as sociedades contemporâneas. Entendi, muito bom. Obrigada, pessoal, pela participação. E aí, finalizando aqui o capítulo, ele fala assim, James William contou, às vezes ouço pessoas dizendo que é tarde demais para fazer certas mudanças na web ou nas plataformas ou na tecnologia digital. Mas o Machado, segundo ele disse, existiu por 1,4 milhões de anos antes que alguém tivesse a ideia de colocar um cabo. É isso, doutora Sandra, obrigada pela ajuda. Muito obrigada a vocês pela participação. Então, vejam, né? O Machado existiu por 1,4 milhões de anos antes que alguém colocasse um cabo. E a web, em contraste com isso, tem menos de 10 mil dias de idade. Então, a gente vai conseguir mudar o jogo, sim. Vai dar. Espero que nessa vida, na minha vida, espero que no de vocês também, que a gente continue, que a gente faça parte dessa mudança dessa maneira, né? Conversando com as pessoas de forma pacífica. Na minha última live a gente teve aí uns estresses, mas essa live tá maravilhosa, muito obrigada. E finalizando aqui o capítulo, ele fala, percebi que estamos em uma corrida. De um lado, há o poder da tecnologia invasiva em rápida escalada, que estão descobrindo como funcionamos e causam fraturas em nossa atenção. Do outro lado, é preciso que haja um movimento exigindo tecnologias que trabalhem para nós, não contra nós,
tecnologias que alinhem nossa capacidade de focar em vez de fraturá-la. No momento, o movimento para uma tecnologia humana é formada por algumas valentes pessoas, como a professora Shoshana Zuboff, como Tristan e Asa, são o equivalente dos grupos esparsos de corajosas feministas no início da década de 60. Todos nós precisamos decidir. Vamos nos juntar a eles e travar uma luta? Ou vamos deixar as tecnologias invasivas vencerem nossa omissão? Fica aí a pergunta, o questionamento. Bom, quem que vai pedir agora? Escreve aí um número. Primeiro que digitar, eu vou tirar uma cartinha. De 1 a 43 tem que ser o número. Quem que coloca aí? Vou tirar uma mensagem para você da minha caixa de Hello. Clau conhece minha caixa de Hello, né, Clau? Clau ainda tá aí. A Memé eu não lembro se ela conhece minha caixa de Hello. A Maria Tereza digitou 13. Muito bom. Vou contar, então, de 1 a 13. Aqui saiu uma mensagem para você. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que linda. 13 é o número do amor em hebraico. Hoje é um grande dia. Clau conhece essa frase, Clau? Hoje é um grande dia, Maria Tereza. A Clau colocou um. Clau foi para Maria Tereza. Vou pensar se eu vou tirar a sua cartinha. Todos os dias devem ser vividos como um grande dia. Afinal, é realmente um grande dia. Essa cartinha eu fiz quando uma design, na empresa que eu trabalhava, fez uma estampa. Que a filha dela tinha 4 anos, se eu não me engano, né? E a filha dela colocou lá, acordou e falou: mamãe, hoje é um grande dia? E porque ela queria ir para uma festa, algo do tipo, e aí a mãe respondeu, pensou assim, falou: sim, hoje é um grande dia. Todos os dias são únicos, né? Maravilhosos. E aí ela fez uma estampa para casa, de lençol, xícara, etc., para a gente usar no dia a dia, porque afinal de contas a gente fica guardando louça o tempo todo, né, para usar num dia especial que nunca usa. Maria Tereza coloca aqui, isso mesmo, todos os dias temos que viver como um grande dia. Gente, obrigada. Adorei a participação de todos. Quinta-feira, às 19 horas, estarei aqui para mais uma live. Quem não assistiu desde o início vai ficar lá no YouTube. As outras lives estão lá no YouTube. A Maria Tereza coloca, para não sofrermos por antecipação, que nos gera ansiedade, né? A gente já tem problema real suficiente, né? Não precisa problemas maiores, imaginários, eu costumo dizer, são problemas imaginários, antecipações. Gente, muito obrigada pela participação, por estar aqui, pelos coraçõezinhos, pelas conversas entre vocês, adorei. E na próxima quinta-feira a gente vai falar sobre o capítulo O Surto do Estresse e como ele desencadeia a vigilância, que é a continuação desse livro maravilhoso que eu super indico que vocês leiam. Foco Roubado, do Johann Hari, não é publi. Eu gosto de compartilhar leituras com vocês, tá bom? Filmes também adoro. Obrigada, muito obrigada. Entrem lá no canal de pertinho. Quem tiver interesse em agendar uma sessão comigo, eu atendo na clínica, terapia, é só me mandar um WhatsApp, que tem lá no link da bio, ou um direct aqui no Instagram. Também respondo todos os meus directs. Quem estiver assistindo pelo YouTube, vai lá no Instagram, que vai achar meu WhatsApp, meu direct, vai conseguir entrar em contato comigo. Muito obrigada a cada um que assistiu ao vivo. Também agradeço a quem assistiu essa live gravada. Eu também amei que você veio. Clau, volta aí quinta-feira, estarei por aqui. Um beijo. Fica bem e te cuida.